Bem, dando continuidade à série de entrevistas que estamos fazendo com terapeutas aqui do Integrale e assuntos que possam ser do seu interesse, nós estamos hoje com Isadora Veríssimo. Isadora é enfermeira especialista em saúde mental, também trabalha com arte-terapia, aromaterapia, é doula. E você quer falar um pouco mais do seu trabalho? Acho que tem mais alguma coisa que estou esquecendo de falar. E consultora de amamentação. Eu consegui juntar a minha especialidade, né, que é a saúde mental, com a saúde da mulher, porque eu vi ali um campo extremamente necessário para fazer o acompanhamento dessa mulher durante toda a gestação, né? É um processo de transformação muito intenso que cada mulher passa durante a gestação, parto e pós-parto. E eu vi ali, através de uma experiência também pessoal, né, e acompanhando outras gestantes, o quanto que seria necessário ter esse suporte em saúde mental, junto com informação, com cada fase da gestação, do parto e do pós-parto, da amamentação. Então foi aí que surgiu esse projeto e esse trabalho. Que bacana. E de que forma que você acha que isso pode ajudar as gestantes, assim, o teu trabalho em si, a consultoria, porque a gente sabe que é uma fase de muitas transformações na vida da mulher, né? Transformação mental, né? Sim. Física, que eu acho que a gente mais sofre as transformações Sim. físicas também, emocional, né? E eu acho que o medo, se eu vou ser uma boa mãe, será que eu vou dar conta de ser mãe? Eu atendo às vezes pessoas com bebês recém-nascidos e essa dificuldade desse momento de transição, né, da vida. Como é que você acha que isso pode, para quem é gestante ou está pensando em ficar gestante ou acabou de ter um bebê, como que o teu trabalho pode, de forma pontual ou mais ampla, ajudar essas pessoas? Principalmente através da informação. Eu acredito muito que a liberdade de... Você é livre quando você pode escolher, né? Quando você tem uma informação e você pode escolher, optar, aquilo dali te torna livre. Então, esse acompanhamento é um acompanhamento que dá a informação e também ajuda essa mulher a passar pelas transformações que ela está passando. Então, de alguma forma, consegue agregar essas duas coisas, né, para que essa mulher consiga fazer escolhas conscientes, né? E não que ela seja refém do sistema de parto, da assistência de parto, ou do médico que tem uma opinião, ou do outro profissional que tem outra opinião, mas que ela consiga encontrar o que ela realmente deseja passar por esse momento, assim, o que ela quer para a gestação, o que ela quer para o parto, o que ela quer para o pós-parto, né? Junto com as informações, ela vai conseguir escolher e fazer a melhor escolha. Então, a insegurança, ela é presente, né? Tanto durante todo o período da gestação, quanto no parto, quanto no pós-parto. Então, tudo que for necessário ser feito para que essa insegurança minimize e essa mulher possa viver essas transformações do parto e da gestação como algo positivo, né? Então, esse é o maior objetivo. Existem hoje, ainda esse número ainda é alto de cesarianas e partos normais, porque a minha pergunta o trabalho da doula, ele também é indicado quando o parto é cesariana ou só quando o parto é normal? O trabalho, primeiro falando das taxas, né? As taxas de cesariana ainda são extremamente altas. O Brasil é um dos pioneiros em taxa de cesariana. Se a gente for para os planos particulares, né, para os planos de saúde, essa taxa é infinitamente maior. Então é um desafio. Eu acho até que por conta de ser mais cômodo para os médicos, né? Sim. De não serem acordados no meio da madrugada, Sim. né? Para dar conta também da sua agenda, eles acabam induzindo que a gestante faça um parto programado, que é mais cômodo para ele também, né? Sim, e também tem a questão das evidências, né? A gente fala muito isso, né? A importância de você acompanhar um processo de gestação e parto com evidência científica. O que é isso? É o que realmente funciona, o que realmente a gente tem de evidência dentro do universo científico de que aquilo ali deve ser daquela maneira,
né? Então, a gente sempre traz essas informações para a gestante. Olha, isso aqui tem evidência científica disso, não tem evidência científica daquilo, para que ela possa também escolher o profissional que mais tenha a ver com o que ela pensa, né? Onde foi que, vou falar das brasileiras, porque a gente é brasileira e a gente está aqui, né? Onde foi que se perdeu esse costume de parto normal? Quando foi? Como é que foi isso? Você consegue dizer pra gente? Consigo te responder, assim, é claro que é uma história muito longa, né? Mas a gente pode dizer que antigamente a mulher, ela tinha a propriedade do seu corpo, do seu parto, né? Se a gente for falar, olha, muito antigamente, gente, lá muitos anos atrás, a gente ainda tinha, né? Se a gente for ver como funcionavam as tribos indígenas, como que era, né, o parto antigamente. Era assim, era um parto, ele era todo voltado para as mulheres estavam em volta daquela mulher. Era quase que um ritual. Era um ritual mesmo. Então, era um momento de empoderamento, onde aquelas mulheres, elas conheciam seu corpo. Elas se ajudavam. Tinha a ver com a ancestralidade, porque a bisavó participava do parto da neta, então assim, era um movimento muito forte. Quando veio o processo de hospitalização, medicalização, né, onde, se a gente for ver o homem branco, né, que, enfim, quando a gente for ver a formação da medicina, né, científica no Brasil, como é que foi isso, então o parto foi se tornando hospitalar. Então, cada vez mais hospitalar. É interessante você falar da medicina no Brasil, né, porque nos cursos de formação aqui, eu dou aula para eles de legislação, e aí a gente precisa abordar o início da medicina. A gente pensa que a ciência, a medicina científica que a gente tem hoje é algo tão antigo, e não é, né? Não. Em 1800, a gente teve aqui o primeiro hospital de anatomia e cirurgia, não era de medicina. Em 1800, o Brasil já estava descoberto há 300 anos. E como que era essa medicina antes, né? Sim. E o interessante é que hoje a gente vê muitas pessoas resgatando esses rituais de antigamente. E eu vou te falar aqui uma história pessoal. A minha avó já faleceu há mais de 30 anos. Mas ela teve 21 filhos. 21, gente. Nenhuma cesariana. Que eu saiba, nenhum morreu de parto. Eu acho que desses 21, talvez um ou dois, os últimos, né? Os dois últimos que tenham nascido em um hospital. De parto normal. Então, e como que... Imagina, hoje eu tive uma filha, e eu lembro que quando eu engravidei, eu falei pro médico assim, tá aqui o meu exame de beta-HCG e eu já quero dizer que eu não quero parto normal, tá? Só se sair igual um quiabo. Então, quer dizer, onde foi que a gente ouviu dizer que o parto era um trauma, que era, né? Quer dizer, alguns são, mas partos cesarianos também podem ser traumáticos, mas eu acho que a gente vem numa mudança de consciência, assim, de que isso era uma coisa horrorosa. Mas, felizmente, hoje existem pessoas e profissionais como você tentando resgatar isso, né? E a maioria das intervenções, né, que são vistas de uma maneira negativa associadas ao parto normal, elas têm a ver com o próprio processo de hospitalização. Sim. Foi onde a mulher perdeu o direito de escolher qual a posição que ela queria parir. Foi onde essa mulher perdeu o direito, né, de deambular, que a gente fala, né, que é o direito de se movimentar. O direito, às vezes, de gritar, porque o direito de gritar. Então, assim, o processo de hospitalização, ele foi podando realmente a nossa natureza, a natureza da mulher. Então, realmente se torna doloroso, né? Hoje em dia a gente tem vários estudos falando que, por exemplo, você vocalizar no momento do parto, ele também relaxa o esfíncter. Então, quando você grita, você ajuda mais ainda o bebê passar pelo canal vaginal. Então, quanto tempo que a gente escuta assim, para de gritar. Sim. Ou às vezes uma pessoa vai fazer um relato de parto e ela fala assim, olha, eu fiquei muda, fiquei em silêncio para não atrapalhar. Eu já ouvi relatos assim, e você fica assim, nossa. Então a gente tá nesse processo de resgate. Então tem cada vez mais pessoas falando sobre isso, falando sobre o parto humanizado, né? Que a gente chama de parto respeitoso. Uhum. Então cada vez mais a mulher tem tomado de volta
Na verdade, seu trabalho é de uma ampla consultoria gestacional, né? Sim, vai desde Isso é o início muito da legal, gestação. viu? Para quem está gestante, né? Às vezes sem apoio do parceiro, ou numa cidade que você tá só você e seu parceiro e a sua família tá longe. É Sim. muito bacana ter esse apoio. Não só o apoio emocional de uma profissional que sabe o que está fazendo, mas o apoio de procedimento, né? De como que você deve escolher, pedir ou exigir, se for o caso, né? E aí, quando é que começa o teu trabalho? Assim, se para uma gestante que está achando interessante esse papo, esse assunto, quando que começa, como que funciona? É traçado um planejamento para aquela gestação? Então, cada trabalho, ele é feito exclusivamente para aquela mulher, né? Então, eu posso te dizer que, quando essa mulher engravida, ela pode me procurar, mas eu já tive pessoas que me procuraram porque elas desejam engravidar. Então, não tem algo pronto, fechado, né? Mas, normalmente, essa mulher, quando ela engravida, ela já pode me procurar. Porque a gente já vai poder fazer o acompanhamento, ver qual é o contexto dessa gestação dentro dessa família, que é super importante. A gente passa, eu falo que eu faço um rastreamento, né? Quem é que ela pode contar dessa família? Quem é que apoia essa gestação? O que ela pensa para essa gestação? Então, eu costumo dizer que, por mais que uma mulher tenha programado uma gestação, quando ela recebe a notícia de um positivo, é uma crise. E é uma crise não no sentido negativo da palavra, é uma crise porque é algo que ela pela primeira vez teve que lidar ali de frente com aquele sentimento. Então, será que eu vou dar conta? E será que eu vou dar conta? Agora aconteceu. E quem eu vou ser como mãe? O que eu faço agora? Então, é para isso, é para esse apoio durante a gestação. Aí, por volta das 32 semanas, é quando a gente já faz o acompanhamento mais próximo mesmo, de fazer o plano de parto, de ver como é que tá a situação de saúde. Toda essa parte, por exemplo, do pré-natal, ela vai compartilhar comigo. Olha, eu fui na minha consulta. Isso que é importante, até é uma dúvida que eu tenho. Isso é o teu trabalho não tira o trabalho do ginecologista do pré-natal com o médico que vai fazer o parto, com o obstetra, né? É um trabalho conjunto. Inclusive, eu como enfermeira, aí é um trabalho separado, né? Como enfermeira, eu posso fazer o acompanhamento pré-natal. Então, é super interessante essa mulher fazer o acompanhamento pré-natal dela e ter o acompanhamento pré-natal também com uma enfermeira, com essa visão da saúde mental, que também é doula, que também tem a visão da humanização do parto. E quem quiser contratar você como doula, e aí vai ter um parto num hospital particular, você pode acompanhar esse parto? É permitido? Posso acompanhar esse parto, mas são contratos separados, né? Porque a gente não pode ter essa dupla função. De acordo com a minha profissão, faço o acompanhamento da doulagem, sim, também em hospital. Que aí eu vou fazer esse acompanhamento, né? São 2 consultas, normalmente, a gente faz antes do parto, e o acompanhamento do trabalho de parto, que é esse, né? E aí, desde a casa da gestante até a ida pro hospital e até o bebê nascer. Quando o bebê nascer, termina. O bebê nasce, não termina imediatamente, né? Porque aí tem a parte da amamentação, que é esse primeiro contato que essa mulher tem com o bebê, que é crucial para a amamentação acontecer. Inclusive, a gente deixou até um peitinho aqui para dar uma peitinho energizada no espaço. É fundamental de acontecer, então eu vou estar ali presente naquele momento, né, para lembrar aquela mulher das escolhas que ela já fez. Por isso que o acompanhamento e o planejamento do parto é tão importante, né? Porque ela vai estar empoderada das escolhas que ela fez. Quem estiver acompanhando ela, porque o acompanhante também, isso é uma coisa importante de falar, né? Que a doula, ela não é acompanhante, ela é doula mesmo, né? Então, a mulher vai ter direito ao acompanhante também. Então, esse acompanhante também vai estar empoderado das escolhas que aquela mulher fez, para que a gente consiga trabalhar em conjunto para garantir que esses momentos aconteçam, né? Então, o bebê nasceu bem, tá com saúde, o que ele precisa fazer? Direto contato pele a pele com a mãe.
Então, como que a gente pode ajudar isso a acontecer, né? Porque tem, às momento. vezes, existem mães que não sabem nem pegar, né? Não Sim, sabem nem pegar e o é bebê. importante É tudo você muito novo, principalmente para quem tá de primeira viagem, né? Não saber pegar, tem a questão da posição da... Como é que fala? Para Das abocanhar? posições mesmo Das para amamentar, da posições. pega do bebê, né? A pega correta. Então, toda essa parte também a gente promove esse encontro. E aí, por volta de 1 horinha, depois a doula já está liberada para ir embora. E é muito bacana, pessoal, que o trabalho da Isadora, além da enfermagem, né, que ela, é a primeira profissão dela, o trabalho de doula, da consultoria de amamentação, ainda tem o trabalho do pós-parto de cicatrização, se tiver algum problema, que é um trabalho à parte também que você faz, né? Sim. A consultoria de amamentação, eu indico que essa mulher me procure realmente ainda na gestação. Porque eu preciso coletar esse histórico, ver como é que tá a situação de saúde dela, se ela tem alguma comorbidade que vá fazer alguma influência lá na frente quando a amamentação for acontecer. Então, o momento da gestação, as pessoas acham assim, né? Ah, não, eu vou buscar uma consultoria de amamentação se eu tiver alguma fissura, algum problema. Não. É importante que seja um acompanhamento mesmo, né? Então, que aconteça na gestação ainda. Tem uma coisa que muitas gestantes sabem, e é difícil às vezes do médico explicar, eu acho que em cesariana, né? Demora alguns dias pro leite sair. E a gente vê às vezes o neném nascendo e já vai direto mamar, a gente que não sabe acha que já tá jorrando leite. Tem um período aí que demora, né? Sim, você tinha me perguntado também se a doula acompanha parto cesáreo. Também acompanha parto cesáreo, que eu tinha esquecido de responder. E na verdade, o processo fisiológico para a descida do leite maduro, ele é esse mesmo, ele leva um tempo, tanto no parto normal quanto na cesariana. Só que num parto normal, onde tudo aconteceu dentro do esperado, né? Esse processo ele é mais acelerado, porque ela teve o processo fisiológico completo, né? O bebê passou pelo canal vaginal, ele nasce com maior prontidão realmente para o reflexo de busca, para buscar o seio da mãe. Então é um pouco diferente no parto normal e na cesariana. Na cesariana, pode ser sim que ele demore um pouco mais a acontecer. E muitas mulheres não sabem disso. E isso aí você dá um pavor, dá um né? pavor, porque é um momento de insegurança, né? É o momento que os hormônios caem lá embaixo e sobem outros hormônios, você já fica mais... Então, você que tá gestante aí e não sabe disso, não se apavore, é normal acontecer isso. Sim. Por isso é importante ter uma consultoria. Agora eu queria perguntar para vocês, Adora, se esse tipo de serviço que você faz, que eu acho super bacana, né? Eu já sou mãe, e não só porque eu sou mãe, passei também por algumas dúvidas dessas, mas a gente vê que mesmo mães maduras também passam, porque cada gestação uma é diferente da outra. Então eu acho o seu trabalho muito bacana, você sabe disso. Existe esse serviço disponível no SUS ou só de forma particular? Então, praticamente, ele existe, né? Mas ele não existe dessa maneira, infelizmente, ainda não existe dessa maneira personalizada como nós estamos falando, né? É uma luta muito grande para que aconteça, existem projetos grandes que afirmam, né, que toda mulher merece uma doula, e realmente toda mulher merece uma doula, toda mulher merece um acompanhamento digno, que seja baseado em evidências científicas. Eu acredito muito que deva existir, assim, né? Eu vim do SUS, então a minha defesa é sempre essa, mas infelizmente a realidade é que a gente sabe que não é assim, né? Infelizmente, me parece que isso virou um artigo de luxo, né? Sim. A gente poder exercer o nosso direito, as nossas escolhas, virou um artigo de luxo. Mas quem não tem condição de pensar que isso é um artigo de luxo, né? Qual é o valor disso? Como é que é o trabalho? É cobrado por consulta? É cobrado um planejamento? Como é que é feito isso? Quem tiver interesse em saber se é possível, né? Se é acessível para essas pessoas. Então, hoje em dia a gente consegue facilitar muito as formas de pagamento, né? Então o planejamento, ele é tudo. Se essa mulher, ela se planejar para ter esse acompanhamento durante a gestação, o parto, o puerpério,
É muito possível, porque a gente tem diversas formas de parcelamento, a gente vai escutar qual é a realidade daquela família em relação ao financeiro, né? Por exemplo, você ser acompanhado, ter um pré-natal particular por uma enfermeira, é caro? Não necessariamente, depende do que você está comparando, né? E é cobrado por consulta? É cobrado por consulta, né? O acompanhamento pré-natal ali. E é um valor acessível? É um valor acessível, equivale aí a consultas que você vai procurar uma consulta médica, Sim. Você não, né? Você vê um especialista em alguma coisa então, que você precisa. Então é possível, viu? É possível. E tudo é o planejamento, Sim. eu costumo dizer, por exemplo. Eu acho que planejamento é prioridade, né? Prioridade, porque as gestantes, elas estão acostumadas, nós mulheres estamos acostumadas, né? Que quando se fala de gestação, o que você pensa? Você pensa assim, poxa, eu quero fazer o quarto do meu bebê, eu quero comprar o carrinho que custa às vezes R$3.000 e não vai nem caber na mala do e carro. dá cambalhota. Então, assim, tudo isso é tão importante, porque se você faz um pré-natal adequado, se você tem um acompanhamento adequado, até esse tipo de consultoria, do que realmente é importante você comprar, Sim. Sabe? Então, assim, o que vale a pena? Você ter um gasto enorme com coisas que você nem sabe para que você vai usar, ou você ter a certeza da escolha que você está fazendo para sua gestação, para o seu parto. Então, realmente, é questão de prioridade e organização. E quanto antes essa mulher me procurar, melhor vai ser, porque a gente vai poder planejar aí ao longo da gestação e do parto e evitar gastos desnecessários, né? Sim, muito bacana. Então, gente, a gente vai finalizar por aqui. Você que precisa um dia vai precisar, ou conhece alguém que precise do trabalho de Isadora. Isadora atende aqui no Integrale, no Instituto Integrale, aqui na nossa sede no Rio de Janeiro, inclusive ela atende aqui nessa sala. Sim. Para que você que tiver problemas de amamentação, precisando de consultoria, de tudo isso que ela falou, de um apoio emocional antes, durante e após a gestação, os cuidados com o bebê também. Então tá aqui Isadora com esse trabalho bonito, Isadora Veríssimo, mais uma vez queria te agradecer. Obrigada. Pelo esclarecimento, de poder levar essa abordagem diferente, né? Diferente entre aspas, né? Essa abordagem que está se perdendo, mas que você está aqui como tantas outras profissionais, né? Focadas no seu trabalho, comprometida com a sua verdade. Então, mais uma vez, depois a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo a página de Isadora para vocês ficarem sabendo mais. E acompanhe também, fala a sua rede social para o pessoal te seguir. Sim. Ela posta sempre coisas interessantes lá todo dia. Eu tenho feito um trabalho bem interessante pelo Instagram, né? Se vocês quiserem acompanhar, é @damenteaoventre. Porque é justamente essa proposta, né? Que a gravidez, começa aqui, o processo de transformação, até que a gente realmente dê à luz a esses bebês. Então é um processo de metamorfose, que eu costumo dizer, né? Então sejam bem-vindos e contem comigo.